Curso Conquista. Estudar para conquistar. Fala, meus amores, beleza? Tranquilidade? Saudade de vocês, saudade da sala de aula. Essa quarentena tá osso. Mas confesso também pra vocês que tá impossível ter tédio, impossível. Trabalhando 3, 4 vezes mais do que na época das aulas regulares. Mas vamos lá, estamos aí hoje. Hoje a nossa aula, hoje vocês não vão ver minha caretinha aí. A nossa aula é focada numa análise que a gente vai fazer. A gente faria em sala de aula, com o data show e tudo mais. Só que agora a gente vai fazer aqui online, tá? Esse materialzinho vai ser encaminhado a vocês, tá? Todos vocês vão ter esse material. É importante que vocês abram no computador, no celular, imprimam, deem um jeito de olhar. Isso aí é matriz de referência para a redação do Enem. Professor, o que é isso? Cara, isso aí é um material que os corretores do Enem recebem no manual dos corretores. Tá? Isso aí não vai para o teu caderno do candidato, isso não é amplamente divulgado, isso enfim, mas eu não estou um pouco preocupado com isso. A gente vai hoje analisar isso aí, porque isso é muito importante. Isso aí define, essa é a grade que mostra para o corretor do Enem como ele vai ter que corrigir a sua redação, tá? Além dela, há outras orientações também, beleza? Mas, de modo geral, é isso aí que vai orientar os corretores na hora de pontuar as redações de vocês, tá? Então, como o corretor vai corrigir a tua redação do Enem? Cara, ele não vai olhar a tua nota, a redação do Enem ela vale 1.000. Aí ele vai me dar 710, vai me dar 715. Quais são os critérios? Ele precisa de critérios para definir isso, tá? E esses critérios a gente vai chamar de competências, beleza? O que vão ser essas competências? São 5 critérios que definem pontos importantes da sua redação que serão analisados pelo seu corretor, tá? Por exemplo, eu tenho... Se a minha redação vale 1.000 pontos e eu tenho 5 competências, elas têm o mesmo peso, tá? Então, cada uma dessas competências vale 200 pontos, como você está vendo aqui. E a nota, ela é distribuída de 40 em 40 pontos. Então, o corretor não pode chegar na competência 1, no primeiro critério, e te dar 20 pontos, 10 pontos, 105, 117, não. Ele vai, em cada competência, ele vai te dar 0, 40, 80, 120, 160 ou 200. Por que de 40 em 40 pontos? Para poder criar uma padronização. Porque, cara, o que diferencia os 120 pontos dos... o que diferencia 120 do 125? O que diferencia o 130 do 139? Então, de 40 em 40 pontos, você estabelece um nível que o cara ou te dá 120, ou te dá 160, ou te dá 80, ou te dá 120, tá? Quantos corretores vão corrigir a sua redação? 2 corretores vão corrigir a tua redação, tá? Sempre. O que acontece é que se houver uma divergência muito grande entre eles, se a diferença da nota de um e de outro for muito grande, vai entrar um terceiro corretor para poder desfazer essa divergência, tá? Mas nesse momento aqui a gente não precisa focar tanto nessa parte, que é mais o modus operandi da correção. Mas é importante que você entenda que essa distribuição de 40 em 40 pontos e o fato de sempre 2 corretores, às vezes até 3, corrigirem a sua redação, são formas que o Enem tem de manter a padronização e uma justiça na correção. Porque esse cara corrige a redação de casa. Então pode ser que esse cara corrija a redação bêbado, sei lá, pode acontecer? Cara, infelizmente pode acontecer isso. Então o Enem ele tem mecanismos para não permitir que um corretor despreparado ou mal intencionado prejudique a tua prova. Se um cara destoado que deveria ser feito, vai ter um terceiro corretor que vai entrar aí. Beleza? É importante que isso fique claro para vocês. E também essa nota distribuída de 40 em 40 pontos ajuda a ter essa padronização. Os caras passam por um processo seletivo, por um treinamento, tudo isso é para manter um nível de correção, tá? Mas eu preciso que vocês entendam essas competências, porque isso aqui, tudo isso aqui é o que o corretor vai procurar na sua redação, para poder pontuar.
Então é importante que você conheça tudo isso aqui para saber o que você tem que fazer. Principalmente quando você pegar as correções das redações de vocês. Quando eu corrigir, é importante que você entenda essas notas aqui. Tranquilo? Vamos lá, galera. Competência 1. Competência 1. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Aí você faz o seguinte, se você imprimiu esse material, ou se você está fazendo as anotações no caderno, que é importante que você faça, coloca aqui, ó, escreve aqui assim, se você imprimiu, ortografia / gramática. Beleza? Ou então você coloca no caderno, competência 1, traço, ortografia / gramática. A competência 1 vai ser aquela que vai analisar as questões gramaticais das redações de vocês. Concordância verbal, acentuação, pontuação, tudo isso vai ser analisado na competência 1, tá? Então é importante que você tenha muita atenção a ela. A competência 1 ela também vai avaliar o uso da língua portuguesa. Não basta você ter não ter desvios gramaticais. É importante que você também tenha o uso diferenciado da língua portuguesa. Beleza? Competência 1. Vamos ver o que você precisa fazer para conseguir 200 pontos na competência 1 do Enem. Ah, beleza. Dá para marcar aqui, ó. Essas marcações, quem imprimiu a folha, vai fazendo essas marcações aí, tá? Ayrton, o que eu preciso fazer para conseguir 200 pontos na competência 1 do Enem? O aluno consegue 200 pontos é aquele que demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos somente como excepcionalidade, e quando não caracterizem reincidência. O que significa isso? Você pode ter desvios e mesmo assim conseguir os 200 pontos? Pode. Porém, esses desvios têm que ser uma excepcionalidade, ou seja, dentro de uma redação muito boa, você tem que ter 1, 2, cara, no máximo estourando 3 desvios. Tá? Com 3 desvios, a maioria dos corretores já vai puxar a sua redação para os 160 pontos. Eu vou considerar até 2 desvios. E eles não podem caracterizar reincidência, ou seja, Ayrton, eu só cometi 2 desvios na minha redação. Eu ainda tenho 200 pontos? Depende. O primeiro desvio foi, vamos supor, de acentuação, e o segundo foi de pontuação, são desvios diferentes. Beleza, você ainda tem 200 pontos. Agora, o primeiro desvio foi de crase e o segundo também foi de crase, você teve reincidência. Você teve o mesmo desvio acontecendo. Então, você já não fica com 200 pontos. Você fica com 160. Porque o seu corretor vai entender que você não deu um mole, que você tem dificuldade com aquele conteúdo. Você reproduziu o mesmo erro mais de uma vez. Então, vale 160 pontos. O que eu preciso fazer para conseguir os 160 pontos? O aluno demonstra bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro com poucos desvios gramaticais. Aqui, os desvios são excepcionalidade e não são reincidentes. Aqui, eles são poucos, já não são excepcionalidade, tem uma quantidade um pouquinho maior de desvios. Vai valer 160 pontos. Tá? O que eu vou considerar com vocês é que até 9 desvios você tem 160 pontos. De 10 para cima, você já cai para 120. Porque é o aluno que demonstra domínio mediano da modalidade com alguns desvios. Não são excepcionalidade, não são poucos, são alguns. Eu já tenho uma quantidade elevada e até uma gravidade no uso desses desvios, algumas informalidades, alguns problemas maiores. Beleza? Eu não vou analisar com vocês essas últimas 3 pontuações aqui, que elas são bem precárias. É importante que vocês deem uma lida, tá? Ou no material que você imprimiu, ou no seu computador, no seu celular. Tablet, sinal de fumaça, ou como você conseguir isso aí. Beleza? Competência 1, ortografia / gramática. Vamos descer aqui, ó. Vamos para a competência 2. Competência 2 do Enem. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. Olha aqui, ó. Compreender a proposta de redação. O que é isso aqui? Adequação ao tema. Beleza?
dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Tipologia textual. E aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento. O que é isso? Interdisciplinaridade. Então, você vai colocar aqui a competência 2, adequação ao tema, tipologia textual e interdisciplinaridade. A competência 2 é a competência mais completa da redação do Enem. Ela vai avaliar se a sua redação está de acordo com o tema proposto, ela vai avaliar se a sua redação está de acordo com a estrutura do texto dissertativo argumentativo, e a gente já viu essa estrutura nas últimas 2 aulas, e ela vai avaliar se você apresenta conceitos das várias áreas do conhecimento, se a sua redação tem conteúdo interdisciplinar, se você traz para a sua redação conceitos de outras áreas do conhecimento. História, geografia, biologia, filosofia, geografia, sociologia, matemática, enfim, acho que até repeti geografia. Alguns conceitos de filmes, de séries. Competência 2 do Enem, ela é a mais completa. Eu me arrisco a dizer que se você consegue 200 pontos nessa competência, a nota final da sua redação não fica menor do que 800 pontos. Ela é muito completa, ela vai avaliar a sua redação como um todo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Seguindo a ordem, tá? 200 pontos aqui, 160 pontos aqui, 120 aqui. Quem tira 200 pontos na competência 2 é aquele aluno que desenvolve o tema por meio de argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. A argumentação é consistente, o domínio do texto é excelente, mas esse aluno apresenta repertório sociocultural produtivo. Eu vou marcar isso aqui até eu morrer, porque só tira 200 pontos na competência 2 da redação do Enem, o aluno que apresenta interdisciplinaridade. Se a sua redação não apresenta conteúdo interdisciplinar, se a sua redação não traz conceitos de outras áreas do conhecimento no texto, você não tira 200 pontos na competência 2, você vai tirar no máximo 160. Então, saiba que as disciplinas que você estudou na escola, estuda no curso, elas vão te ajudar muito na redação. Ayrton, quanto a minha redação precisa ter de interdisciplinaridade? Cara, não tem o número certo, mas eu vou dizer para você que pelo menos 2 parágrafos da sua redação tem que ter interdisciplinaridade. Ou a introdução e um desenvolvimento, ou 2 desenvolvimentos. A ideia é que você comece sempre a introdução com conteúdo interdisciplinar, tá? Mas pelo menos 2 parágrafos da sua redação tem que apresentar interdisciplinaridade. Coloque isso na tua cabeça. Beleza? É importante que isso fique claro, tá? Vamos lá. 160 pontos. O aluno desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, o domínio do texto é bom e tem argumentação, proposição, nada muito diferente. Tem uma diferença básica. Olha aqui como nos 160 pontos, a matriz de referência não fala absolutamente nada sobre repertório sociocultural produtivo. Aqui você tem interdisciplinaridade. Aqui você não tem interdisciplinaridade, ou ela não foi suficiente. Lembra, pelo menos 2, eu quero que 2 parágrafos da sua redação apresentem conteúdo interdisciplinar. A ideia é que você consiga produzir 3. Se você conseguir colocar interdisciplinaridade na introdução e nos 2 desenvolvimentos, lindo. Se não, sem problema. Pelo menos 2 parágrafos tem que ter. Coloca isso como um objetivo seu, tá? Como eu falei pra vocês, o YouTube vai ajudar muito, principalmente nesse recesso, cara. O que vai bombar de conteúdo na internet, vocês não têm noção. Aproveitem esse momento, tá? 120 pontos. O aluno desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta domínio. A argumentação é previsível. O domínio do texto é mediano. Aqui que é aquela argumentação previsível? Aquela argumentação que todo mundo faz igual. É aquela linha de raciocínio que todo mundo segue semelhante. Então tem que ser o diferentão. Você tem que se destacar. O seu texto tem que ser diferenciado. Não é diferentão, é diferenciado. Você tem que ter uma visão que vai além. Por exemplo, a redação fala sobre o problema do lixo. Aí você vai passar a redação inteira dizendo que a gente tem que reciclar o lixo, tem que parar de jogar lixo na rua, parará. Cara, você tem que ir além. Fala sobre padrões de consumo, fala sobre reduzir o consumo
para reduzir a produção, para reduzir a quantidade de lixo. Fala sobre a importância do tratamento do lixo. É só um exemplo para que você entenda como é importante você não seguir aquela argumentação rasa, aquela que todo mundo faz igual. Lembra que eu falei para vocês que mais da metade dos alunos do Enem fica entre 400 e 500 pontos? Isso é fazer o que todo mundo faz. E a gente vai procurar ser diferenciado. Beleza? Vamos seguindo porque o baile não pode parar. Competência 3 do Enem. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar o quê? Informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Argumentos em defesa de um ponto de vista. A competência 3 da tua redação é aquela que vai falar sobre a argumentação. Ela vai avaliar a sua capacidade argumentativa e também a sua coerência textual. A relevância das suas informações, a veracidade das tuas informações, a sua capacidade de defender a sua ideia, defender um posicionamento. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O que eu preciso fazer para conseguir 200 pontos na competência 3 do Enem? Esse é o aluno que apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando autoria em defesa de um ponto de vista. A sua argumentação é consistente, ela é organizada e o seu texto é autoral. O que é um texto autoral? É um texto diferenciado, é um texto que se destaca, ele é único. A argumentação, a linha de raciocínio, ela é diferente da maioria. Isso vale 200 pontos na competência 3. 160 pontos, competência 3 do Enem. O aluno apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema de forma organizada com indícios de autoria. O seu texto caminha para ser um texto autoral, mas ele ainda não alcançou esse nível de diferença em relação aos outros. Ele não se destacou ao ponto da sua argumentação valer os 200 pontos. Então, é bom, mas você ficou com 160. A gente vai entender o 120 como algo regular, o 160 como bom e o 200 como muito bom, tá? 120 pontos. Uma apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema limitados aos argumentos dos textos motivadores. O que significa isso? E também pouco organizados. O que significa isso? As suas ideias basicamente se resumem às ideias que aparecem no texto motivador. Se você faz essa redação simplória, se você faz uma redação que se baseia somente nas ideias dos textos motivadores, você está se igualando ao cara que nessa quarentena passou o dia inteiro dormindo. O cara que não estudou, que não se preparou, que não fez curso, que não fez redação. Esse cara que não se preparou, ele vai usar as ideias dos textos motivadores na redação dele porque ele não tem outra coisa. Você não pode estar no mesmo nível desse cara. Você tem que ir além. Você vai precisar de aprofundamento, de profundidade. Tua redação está longe de ser autoral. Beleza? 120 pontos, competência 3 do Enem. Vamos avançar aqui, ó, para a competência 4. Competência 4 do Enem. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Mecanismos linguísticos necessários. A competência 4 do Enem é aquela que vai olhar para a coesão textual. A sua capacidade de relacionar ideias, de conectar essas ideias no texto gramaticalmente. Como essas suas ideias serão conectadas gramaticalmente no texto? Por meio dos conectivos. Por isso eu pedi para vocês estudarem as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas, porque elas vão estabelecer conexões gramaticais e relações de sentido no seu texto. A coesão textual acontece por meio também dos conectivos, das conjunções, dos pronomes, da concordância verbal, da regência. Então, um erro de crase, que pode ser de regência, pode prejudicar a sua competência 4 e a sua competência 1, que é a ortografia. Por isso é importante que você tenha atenção a esses problemas. Beleza? A competência 4 vai avaliar a capacidade de você relacionar as suas ideias no texto e dar a elas relação de sentido, com coesão gramatical, com coesão textual. Beleza? De acordo com as regras da gramática também. O que eu preciso fazer para tirar 200 pontos na competência 4 da redação do Enem? O aluno articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos.
Não basta você conectar bem o texto. Você tem que variar os seus conectivos. Por isso que eu falei para vocês. Eu aprendi que o porém, ele apresenta ideias contrárias, ele é adversativo. Você vai usar só o porém? Não. Varia. Uso mais, porém, todavia, contudo, entretanto. Ayrton, aprendi que o portanto, ele é conclusivo. Ele vai dar uma ideia de conclusão. Tu vai usar o portanto... Foi possuído aqui pelo demônio do Michel Temer. E você vai usar o portanto, a redação inteira. Você vai ficar batendo ali no portanto. Não. Usa o portanto, logo, assim, por conseguinte, destarte ou dessarte. Lembra, dá uma olhada nas conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. Isso vai ser fundamental. 160 pontos. Articula o texto com poucas inadequações. Apresenta repertório diversificado. Olha como aqui eu não falo absolutamente nada sobre inadequações. Eu tenho inadequações. São poucas? São. Então isso vale 160 pontos. 120 pontos. O aluno articula as partes do texto de forma mediana, com inadequações, e apresenta repertório pouco diversificado de recursos coesivos. Aqui eu não falo absolutamente nada sobre inadequações. Aqui eu tenho inadequações, mas são poucas. Aqui eu já tenho inadequações, já não são poucas, já tem uma quantidade maior. 120 pontos. Beleza? Competência 4 da redação do Enem. Vamos para a competência 5. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Proposta de intervenção. Pode marcar ou pode escrever aqui também. Na competência 5 do Enem, a competência 5 vai avaliar a sua capacidade de propor formas para solucionar os problemas, porque os temas do Enem eles vão ser muito complexos. Tá? Então a ideia não é solucionar os problemas, a ideia é minimizar os efeitos desse problema, reduzir o efeito, diminuir os impactos desses problemas. Para isso você vai precisar elaborar a proposta de intervenção. E como a gente viu na aula passada, o protagonismo da sua proposta de intervenção está no parágrafo de conclusão. Por isso é fundamental que você dê uma atenção especial a esse parágrafo. Por isso eu peço para vocês sempre fazerem a conclusão em 8 linhas. Vamos dar uma olhada aqui, ó. 200 pontos na competência 5 do Enem. O aluno elabora muito bem proposta de intervenção detalhada. Meu parceiro, eu vou circular isso aqui, ó, desse jeito aqui. Detalhada. Se a sua proposta não tiver detalhamento, ela não vale 200 pontos na competência 5 do Enem. Coloque isso na tua cabeça. Tá? Então, a população tem que se conscientizar e o governo tem que criar leis. Não, diz quem da população vai fazer, diz o que ela vai fazer. Eu coloquei para vocês os elementos da proposta na última aula, é importante que vocês dêem atenção a isso. Se a sua proposta for muito boa, mas se ela a sua proposta pode ser muito boa, mas se ela não tiver detalhamento, ela não vale 200 pontos na competência 5. E esse vai ser o nosso objetivo. Aquele moleque que paga 3 contos de pré por mês lá na Zona Sul, na Barra, ele vai tirar 200 pontos na competência 5. Então você tem que trabalhar para isso. E a gente vai trabalhar para isso, vai ver como fazer. Pode ter certeza disso. Tá? 160 pontos. O aluno elabora bem proposta relacionada ao tema e articulada. A proposta é boa, só que ela não tem detalhamento. Olha como não tem nada falando sobre detalhamento aqui. 120 pontos. O aluno elabora de forma mediana a sua proposta relacionada, articulada, parará. 120 pontos é aquela proposta mediana, rasa, subjetiva, com pouco detalhamento, igual à da maioria. Beleza, galera? É importante que vocês olhem essa grade de correção, tenham atenção a esses parâmetros, beleza? Porque isso aqui que vai direcionar o corretor para a correção da sua redação. É importante que você entenda isso. Tá? Aqui, nessa matriz de referência, você pode observar o que vai ser cobrado de você na redação do Enem. Tranquilo? Dê uma atenção a isso. Olhem a estrutura da redação, que na próxima aula a gente já vai começar a falar sobre planejamento textual.
e a importância desse planejamento textual para o desenvolvimento da tua redação. O planejamento textual ele vai ser tão importante quanto a própria redação. Ele vai ser até mais importante, porque se você faz a redação sem planejamento, a sua chance de ter uma nota baixa é muito grande. Então a gente vai na próxima aula falar muito sobre o planejamento textual, sobre pré-redação, sobre tese e argumentos, e como a gente vai criar isso aí. E já vou deixar uns exercícios para vocês fazerem em casa, para a gente corrigir e tirar as dúvidas na monitoria. Valeu, galera. Beijão, forte abraço. Vamos com tudo. Vamos nos manter fortes aí psicologicamente nesse momento e não deixem de estudar. Não deixem de estudar, tá? Porque quando isso tudo passar, a vida vai voltar ao normal, o vestibular vai voltar e você precisa estar preparado. Beleza? Conte com a gente aí. Valeu, galera. Tamo junto.